Eu fiz uma declaração ontem falando sobre justiça e eu disse que eu iria prosseguir hoje. Vou trazer uma citação que fala sobre esse assunto de justiça. E, infelizmente, é uma citação que fala mais sobre o oposto, em outras palavras, sobre injustiça. De que, como nesses momentos finais da história da Terra, nós não teremos somente que lidar com isso, mas também esperar mais injustiça no nosso mundo do que justiça. Não significa que nós não vamos continuar a lutar pela justiça. Não significa que nós não vamos mais defender a justiça. Mas no final, quando esse mundo estiver parecendo, eu vou repetir, parecendo como o mundo de Satanás, ele ainda será o mundo do meu Pai. Mas porque o mal é tão predominante no nosso mundo, haverá momentos em que a justiça não será algo fácil. Mas, tristemente, injustiça será a nossa realidade. Se vocês quiserem ler sobre isso, vocês podem ir a Lucas capítulo 18, do versículo 1 a 8. Eu vou deixar que vocês leiam isso no seu tempo livre. Mas se você olhar cuidadosamente para essa profecia, porque há um ponto profético nessa história, vocês verão que aquela viúva que importunava, vocês verão que a sua experiência reflete o que o povo de Deus terá que enfrentar durante estes últimos momentos. Mas mais direto à citação está essa declaração aqui. Esta é a que eu mencionei. E depois que eu mostrar a vocês, iremos em frente e teremos uma palavra de oração. Entraremos oficialmente em nosso estudo para esta noite. Mas falando sobre essa parábola em Lucas 18, e diz, esta parábola e a parábola da viúva importuna, cada uma ensina uma lição. A posição da viúva importuna revela a posição do povo de Deus neste mundo e as tentações que eles serão chamados a enfrentar por causa da injustiça de homens que estão em posições de confiança, mas que não temem a Deus nem respeitam o homem. À medida que nos aproximamos do final da história desta terra, já estamos lá? Diz, à medida que nos aproximamos do final da história desta terra, aqueles que temem a Deus e o honram precisam esperar por um pouco de justiça. Ao contrário, eles devem esperar injustiça e opressão através daqueles que não respeitam nem a Deus nem ao homem. É por isso que devemos falar como João: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. A realidade é que o nosso mundo é pecaminoso, o nosso mundo é mau, e Deus não quer que nós reformemos este mundo. Este mundo tem uma pena de morte. E o que Deus quer é que estejamos em tal harmonia e união com Ele, que estejamos preparados para deixar este mundo e permitir a Ele que refaça tudo. Então voltarmos e ocupá-la eternamente em uma terra renovada. Então nós devemos estar prontos para pegar o nosso voo, como nós vimos no domingo. Não sei se vocês perceberam, mas eu vou ter momentos muito bons com vocês todos. Eu apreciei as conversações que eu tive com o povo de Deus. Pastor Oses e Desirê são amigos que conheço há muito tempo e eles me trataram como um rei, nesse agradável pequeno reino lá no campo. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas novas e ter momentos maravilhosos. Mas quando eu cheguei aqui no domingo, eu lembro-me de dizer a mim mesmo, ok, Senhor, mais 7 dias ainda. E eu falei com a minha esposa e começamos a declarar amor um ao outro. Eu disse, graças a Deus, a segunda se passou, mais 6 dias ainda. E eu lembro que quando eu acordei esta manhã, eu disse, obrigado, Senhor. E nós sempre temos que dizer obrigado, Senhor, quando acordamos. Mas logo depois que eu disse, muito obrigado, Senhor, por me acordar, eu disse, mais 3 dias ainda. E eu lembro quando eu tirei o celular do modo avião nesta manhã, eu vi uma mensagem da minha esposa.
E eu vi que naquela mensagem ela estava expressando o quanto ela aprecia o seu marido. E eu disse: menina, eu também te aprecio. Mais 3 dias ainda. Então, está sendo um agridoce. Eu não gosto de ficar longe da minha esposa. Mesmo depois de 26 anos de casamento e 28 anos de amizade, nós ainda... noite passada nós batemos o recorde, 2 horas e 45 minutos ao telefone. E passou rapidamente. E eu pensei, obrigado, Senhor, porque mesmo com todo o amor que nós temos um pelo outro, e é muito amor, muito mais amor o Senhor tem por mim. E quanto eu preciso aprender a retribuir esse amor para o Senhor. Sabem, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu seria um mentiroso em dizer a vocês que eu não o amo. Eu amo a Deus. Mas eu estou perfeitamente ciente de que é um amor imperfeito. Eu estou ciente disso. É por isso que eu sempre peço a Deus, me ensine a amá-lo mais perfeitamente. É por isso que nós estamos nos concentrando nisso esta semana. É realmente abordar o assunto que está nos impedindo de amá-lo mais perfeitamente. Por isso temos que lidar com esse trauma, que é sinônimo de drama. Amados, se não lidarmos com esse trauma, isso estragará a nossa visão de Deus. E nós não o adoraremos na liberdade que Ele quer que o adoremos. Então, como nós já vimos, Jesus é o nosso conselheiro, não o nosso terapeuta. Então, começamos a observar a principal necessidade em um relacionamento. Se é entre esposo ou esposa, ou esposa ou esposo, pais com filhos, filhos com pais, entre irmãos e irmãs e mais certamente na família da igreja. Perdão é uma das coisas mais difíceis para o povo de Deus verdadeiramente experienciar, verdadeiramente. Eu tive que assistir as pessoas irem para seus túmulos e apenas 1 minuto antes de dar esse último suspiro, eles finalmente foram capazes de saber o que era o verdadeiro perdão. Sabem, vocês não precisam esperar tanto. E então fomos capazes de passar por isso e entender como Jesus fez isso, como Ele fez isso, como Ele perdoou pessoas imperdoáveis e não amáveis. E Ele nos deu algumas respostas, não foi? Jesus nos mostrou como Ele fez isso. E Ele disse, eu quero que agora você vá e faça a mesma coisa. Então esta noite faremos um pequeno estudo. E eu estou muito animado com esse estudo, porque veremos a correlação entre o selo de Deus, o lar, e um ingrediente muito especial que faz tudo funcionar. O selo de Deus, o lar, e um ingrediente muito especial que faz tudo funcionar. E enquanto preparamos nossos corações para esse estudo muito sério e solene, vou perguntar se nós podemos ter mais uma palavra de oração. Eu vou ficar de joelhos por isso, como tenho feito noite após noite, e se você quiser, pode se juntar a mim ajoelhando-se. Caso contrário, você pode abaixar a cabeça onde está, mas vamos orar e vamos pedir a Deus que nos prepare para receber o que Deus quer dar. Nosso Pai Celestial, Senhor, estou muito grato por todas essas noites que tive o privilégio de passar um tempo com meus irmãos e irmãs e seus filhos e filhas. E, Senhor, estamos muito gratos por mais uma vez ter a oportunidade de ouvir o céu falar enquanto nós na terra permanecemos em silêncio diante de Ti. Senhor, nós estamos aqui para pedir perdão por qualquer coisa que nós falamos ou fizemos, ou que está em nossos pensamentos que é dessemelhante ao Senhor. Oramos para que o Senhor nos ajude a perceber nossa necessidade de uma reforma verdadeira do coração. E, Senhor, eu estou pedindo que, como resultado do que estudaremos esta noite, apenas torne mais claro, ajude-nos, Pai, a subir apenas mais um degrau na escada de Jacó e finalmente chegar nos braços de Jesus. É a nossa oração que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Sabem, se há alguma coisa que eu amo fazer é ensinar. Eu realmente amo ensinar. Existem 13 institutos todos os anos que eu vou até lá e passo um tempo ensinando missionários. Ministério Meet, Eden Valley, Amazing Facts, Escola de Evangelismo, e alguns dos meus momentos mais alegres é quando eu posso apenas sentar diante de uma classe de alunos e podemos simplesmente passar nosso tempo e discorrer através da Palavra de Deus. Isso é algo que eu amo fazer. E uma das minhas aulas favoritas que eu amo ensinar é como estudar a Bíblia. Sabem, eu percebi que há muitos do povo de Deus que estão na igreja há anos, até décadas, e nunca aprenderam a estudar a Bíblia. Uma das coisas mais fundamentais que você precisa saber é que há duas coisas que precisamos saber, que é como estudar a Bíblia e como orar. As duas coisas mais fundamentais, como estudar a Bíblia e como orar. Se eu fosse perguntar a vocês, quantos de vocês, quando se filiaram à igreja, alguns anos atrás, quantos de vocês tiveram uma aula sobre como orar? Provavelmente muito poucos, certo? Não é? Apenas 2, 3 ou 4 de nós, certo? Vocês sabiam que todos nós deveríamos aprender a orar? Sabem, como estudantes de profecia e compreendendo um princípio bíblico chamado tipologia. Quando você pensa em tipologia, você pensa em um tipo, e sempre que você pensa em um tipo, você pensa em um antítipo. Um tipo é um símbolo, o antítipo é uma realidade. Toda vez que você sai de casa e o sol brilha em você, coloca um tipo no chão, o que chamamos de sombra, e essa sombra é um reflexo de uma realidade. Você sabia que este movimento, e nós meio que entramos muito brevemente ao longo de nosso estudo esta semana nesse assunto, este movimento é o antítipo de um indivíduo? Seu nome era João Batista. João Batista preparou o povo para a primeira vinda. Este movimento foi levantado para preparar o povo para a segunda vinda. Agora, isso indicaria para mim que o trabalho de João é o nosso trabalho. Você concorda com isso? Vá verificar isso. Por que você acredita nisso? Por que você concorda com isso? Você sabia que em Lucas capítulo 11, um dia Jesus estava orando e é encontrado bem ali no versículo 1. E quando Jesus estava orando, os discípulos queriam falar com ele, mas eles viram que ele estava orando. Então os discípulos foram gentis e esperaram até que ele terminasse. E quando ele terminou, os discípulos ficaram tão impressionados com a oração de Jesus que eles vieram para Jesus e a primeira coisa que sai da boca deles, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Então eles disseram como João ensinou seus discípulos a orar. O trabalho de João é o nosso trabalho? Então nós deveríamos ensinar as pessoas a orar? Vocês entendem? Vejam quão simples é. Toda pessoa que se junta a esta igreja deve aprender como estudar a Bíblia e deve aprender como orar. Agora, quando chegamos a como estudar a Bíblia, bem, vá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Deixe-me mostrar-lhe algo. Em 1 Coríntios, o capítulo 10, a Bíblia diz algo muito poderoso. Aqui, 1 Coríntios, estamos considerando o capítulo 10 e os versículos 1 a 4. Fala sobre os filhos de Israel quando eles deixaram o Egito e passaram pelo Mar Vermelho e começaram sua jornada no deserto e havia uma rocha que os estava seguindo e aquela pedra era Cristo. Os versículos 5 a 10 de 1 Coríntios 10 começam a falar sobre os pecados de Israel, várias coisas que eles fizeram para mostrar sua falta de compreensão e apreciação de Deus. Mas o versículo 11 é como pegarmos a verdade passada e transformá-la em verdade presente. Porque no versículo 11, e se você estiver lá, diga amém, o versículo 11 diz que todas essas coisas acontecem a quem? Eles. Quem são eles? São os filhos de Israel. Tudo bem, todas essas coisas acontecem a eles. Porque alguma coisa, o que isso é chamado? A palavra representa. Eu não sei sobre você, mas não vemos em nosso idioma inglês frequentemente a palavra representa. Geralmente vemos exemplo, mas essa palavra representa é uma palavra muito importante, porque se você fosse para o grego para ver o que essa palavra representa significa, você veria que esta palavra grega é representa. E essa palavra para representar significa tipos. Em outras palavras,
todas essas coisas acontecem aos filhos de Israel para significar tipos. Agora, todo tipo deve ter o quê? Eu me pergunto, quem é um títipo? Vamos ver o que diz no restante do versículo. E todas essas coisas acontecem com eles para tipos e eles são escritos para quê? São as próximas duas palavras. Nossa advertência. Então, Paulo está fazendo a transição dos irmãos judeus. E agora ele está trazendo para quem? Não, ele não está trazendo isso para nós. Ele está trazendo para o dia dele. Vamos lá, família, atenha-se ao texto. Ele diz que todas essas coisas acontecem com eles como tipos e estão escritas para a nossa advertência. Nossa, e que ele está se referindo a si mesmo e aos outros, como crentes. Mas ele está falando com sua época, até ele dizer as próximas palavras. Então, ele disse nossa advertência e também diz sobre quem o fim do mundo é chegado. Agora ele está falando com crentes que estão vivendo no tempo do fim. Agora me diga, quem são? Agora somos nós. Então, isso significa que, infelizmente, as ações dos filhos de Israel do passado serão repetidas pelo povo de Deus nos últimos dias. Agora, quero que você observe isso. Havia uma coisa que os filhos de Israel do passado fizeram que eu me pergunto se muitos de nós poderíamos acabar fazendo agora. Vá para o livro de Hebreus, capítulo 3. Em Hebreus, o 3º capítulo, fala sobre os filhos de Israel e como eles estavam passando por aquela jornada de 40 anos para finalmente chegar à terra de Canaã e como eles foram fazendo o caminho deles. Quero que você veja o que a Bíblia diz enquanto olhamos para Hebreus capítulo 3. E vamos considerar os versículos 14 a 17. E a Bíblia diz isso sobre o Israel antigo, mas lembre-se que o que o Israel antigo fez em sua jornada no deserto era um símbolo do que o povo de Deus experimentará ao deixarmos o Egito do pecado em nosso caminho para Canaã celestial. Agora vamos observar o que a Bíblia diz. Versículo 14 de Hebreus capítulo 3. E o versículo 14 diz: porque nós somos feitos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque alguns, quando a ouviram, o provocaram, porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Versículo 18. E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Versículo 19. Então vemos que eles não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Quando os filhos de Israel, no tipo, no símbolo, enquanto eles estavam passando pela jornada no deserto, quando se aproximaram da terra de Canaã, muitos deles não entraram por causa da incredulidade. Então, no antítipo, quando deixamos o Egito do pecado, a casa da escravidão, e como estamos em nossa jornada a caminho da Canaã celestial, estamos em perigo de quê? Da incredulidade. Você sabia que Jesus fez uma declaração? Você percebe como eu coloquei aquela citação sobre a injustiça e estava falando sobre a viúva importuna? Vá para Lucas capítulo 18. Deixe-me mostrar uma pergunta que foi feita naquela história em Lucas capítulo 18. Foi uma pergunta, mas também foi uma revelação profética. E eu quero que vocês vejam o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 18. Agora, Lucas capítulo 18. E nós vamos até o final daquela história, daquela parábola que está no versículo 8. Então, em Lucas 18, exatamente no versículo 8, aqui está o que a Bíblia diz. Em Lucas 18, verso 8, Jesus diz: eu vos digo que ele os vingará rapidamente. Em outras palavras, Deus vingará o seu povo. Mas então Jesus diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está dizendo que quando eu voltar, muitos do meu povo que tem me adorado não vão acreditar em mim. Você sabe que por causa disso Deus nos deu algo?
Porque Deus sabe que somos suscetíveis à incredulidade. Você sabia que Deus nos deu algo para nos ajudar em nossa incredulidade? O que você acha que Deus nos deu para nos ajudar em nossa incredulidade? A Bíblia é muito clara. Deus nos deu a profecia. Se você estudar a Bíblia cuidadosamente, Jesus deu uma profecia que aborda a questão. Agora, mais cedo, nesta semana, falamos sobre uma profecia que foi cumprida, mas negligenciada. Lembram-se disso? Vimos como Jesus cumpriu a profecia para você e para mim, para que ele possa afirmar que, como eu venci, você pode vencer. Louve o nome dele. Mas quero que você veja algo sobre profecia. E quero ajudá-los com isso, porque acredito de todo o coração que essa é uma das grandes missões e razões pelas quais Deus continua a colocar fôlego em meu corpo, não apenas para alcançar aqueles lá fora, mas quando for para casa no domingo, estou muito animado com a próxima quarta-feira, porque toda quarta-feira me encontro com 25 a quase 30 jovens, nenhum deles é adventista do sétimo dia. Na verdade, apenas alguns deles são cristãos. A grande maioria deles são ateus e evolucionistas. Mas, por alguma estranha razão, na verdade é o Espírito Santo que continua batendo na porta dos corações, nas mentes desses jovens, eles querem saber o que a Bíblia diz. Então, toda quarta-feira eu me encontro com este grupo de 25 a 30 jovens adultos e adolescentes. E todos nós nos encontramos em uma casa grande e velha. E eu vou lá e começo a ensiná-los. Alguns deles, infelizmente, estão lutando contra as drogas. Alguns deles estão lutando contra a depressão vindo de lares desfeitos. E eles estão apenas procurando por um pouco de esperança. Então eu sei que uma das razões pelas quais Deus continua colocando fôlego em meu corpo é alcançar aquelas pessoas lá de fora. Mas também estou profundamente ciente de que outra razão pela qual Deus continua colocando fôlego em meu corpo é porque ele sabia que alguns desequilíbrios aconteceriam entre seu professo povo remanescente. E, portanto, ele está me usando para ajudar a trazer o desequilíbrio de volta a um equilíbrio real. E essa é uma das razões pelas quais adoro fazer esses estudos. Porque às vezes somos atingidos por toda essa maneira de pensar desequilibrada e essas coisas nos machucam. E o pior é que quando aceitamos isso e começamos a ferir outras pessoas, isso nos machuca também. E Deus me deu um coração muito sensível para alcançar aqueles que são feridos por outros. E é por isso que acredito que, quando estudamos profecias, Deus está tentando nos trazer de volta alguns fundamentos. Vejam, por que devemos estudá-lo bem? Aqui está o que a Bíblia diz muito claramente, João 14, versículo 29. E agora eu disse a vocês, antes que aconteça. Agora, bem, aqui está na tela, mas fiquem à vontade para consultarem suas Bíblias. Diz assim, e agora eu lhes disse, antes de acontecer, que quando acontecer, vocês possam acreditar. Este versículo explica literalmente a profecia e parte de seu propósito. Número 1. Se eu olhasse para esse verso e dissesse, o que é profecia? A resposta seria, Deus nos dizendo algo que vai acontecer antes que aconteça. Isso é a profecia. Eu gosto de ensinar as coisas de uma forma que até mesmo uma criança de 5 anos possa entender direito. Então, se alguém pergunta o que é profecia, profecia é Deus nos dizendo algo que vai acontecer antes que aconteça. Qual é o efeito da profecia? Ajudar as pessoas que não acreditam ou estão lutando para acreditar a realmente acreditar. É isso que o versículo está nos dizendo. Mas minha pergunta é, acreditar no quê? Vamos deixar de lado por enquanto essa pergunta. Acreditar no quê? João 13, versículo 19, traz alguns detalhes dessa questão, que João 14 não traz. E eu realmente gosto disso porque nós voltamos para a origem, o grande propósito da profecia. Vamos observar o que a Bíblia diz.
Agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais o quê? Que eu sou Ele. Vocês disseram Ele, mas eu acho, não parece para vocês que a palavra Ele está diferente das outras palavras? Como nós chamamos quando está escrito dessa maneira? Itálico. E quando a palavra está em itálico, significa que ela foi acrescentada. Então, quando eu leio o verso, o que eu vejo? Agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus nos mostrou todo o propósito da profecia. Ele diz que o propósito da profecia é que você finalmente acreditará que eu sou tudo aquilo que eu disse que eu sou. Jesus disse, vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Espera um minuto. Então eu decidi colocar entre aspas, eu sou. Então eu fiquei maravilhado com as muitas coisas que Jesus disse com eu sou. Em João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição. Em João capítulo 8, versículo 58, ele diz, eu sou Jeová Deus, eu sou o autoexistente. Os muçulmanos não gostam disso. Esta é sempre uma linha conflituosa entre o islamismo e o cristianismo. Eles não têm problema em dizer que ele é um bom profeta, mas eles acham que tem um problema quando ele diz, eu sou. Mas o próprio Jesus disse, eu sou Jeová Deus, eu sou o autoexistente. Eu não sou apenas um bom profeta, não sou apenas um bom rabino, eu sou Deus. Jesus também disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, eu não vim para destruir a lei, mas viver em harmonia com ela e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Jesus disse, eu sou. Veio para salvar miseráveis, pobres, inimigos, nus e cegos do caminho do pecado e chamá-los para a minha justiça. Então, por que você continua dizendo que você é muito ruim para Jesus te salvar? Quem está te dizendo que você é tão perverso e você é tão miserável que está além da salvação? Há algumas mulheres que precisam ouvir isso, porque há algumas irmãs que infelizmente foram tocadas de maneira inadequada por um parente ou alguém em quem confiavam. Quem está dizendo isso? E como resultado, começaram a perder de vista seu valor. Então elas ficaram tão convencidas de que não valiam nada, então decidiram seguir em frente e acreditar e viver de acordo com esse pensamento. Então, agora elas começaram a se permitir ser tratadas como se não valessem nada. Um bando de demônios apareceu e as encorajou. E quando você traz a mensagem da salvação para uma mulher assim, ela diz, sinto muito, o evangelho pode ser bom para os outros, mas não para mim. Eu fui longe demais. Nunca vou esquecer quando minha cirurgia cardíaca terminou em 2016. Irmãos, eu estava passando por depressão e ansiedade. Eu estava uma bagunça. Sim, eu estava uma bagunça. Irmãos e irmãs. E minha esposa me observava enquanto eu estava sentado na beira da minha cama, apenas absorvendo minhas tristezas. E enquanto eu estava lá sentado na beira da minha cama, eu me lembro de apenas chorar e isso foi uma bagunça. Irmãos, e alguém ligou para minha esposa e disse, irmã Lemon, é verdade que você e o irmão Lemon estão aqui no sul da Califórnia? E ela respondeu, sim, é verdade. Então ela disse, minha cunhada e namorado gostariam de ter estudos bíblicos. Você acha que seu marido viria e faria isso? Minha mulher entrou no quarto e disse, querido, vista o seu casaco. E eu disse, não quero vestir o casaco, não quero fazer nada. Porque sabe, quando você está deprimido, você não quer fazer nada, você está absolutamente desmotivado. E eu disse, querida, eu não quero fazer nada, eu só quero sentar aqui em minhas tristezas. E aquela mulher, ela usava saias, mas ela estava de calças aquele dia.
Aquela irmã estava simplesmente dizendo, levante-se. E ela pegou meu casaco e disse, coloque o seu braço neste casaco. E eu acho que ela se aproveitou da minha fraqueza, que eu falei, ah, tá bom, e coloquei o braço. E eu vesti o meu casaco e ela disse, vamos. E eu falei, tudo bem, então nós fomos para a casa dessa pessoa e eu não queria estudar. Ela estava exatamente como aqueles anjos que foram à casa de Ló. Ela sabia que no fundo do coração dele ele queria fazer isso. Mas o diabo colocou as mãos no meu marido e é como ela dissesse, Satanás, tira as mãos do meu marido. Sim, graças a Deus por minha esposa, irmãos. Então fomos e nós entramos lá, nós fizemos aquele estudo e ela disse, você vai continuar e fazer aquele estudo e você vai se sair bem. Então eu comecei aquele estudo, então, sabe, eu comecei a me sentir bem. Sim, irmãos, não sorriam agora. E nós fomos até a palavra e eu lembro que eu fiz um apelo e o nome dele era Terry. E eu fiz um apelo e eu disse, Terry, você daria o seu coração a Jesus? E Terry disse, eu não posso fazer isso. E eu disse, Terry, você pode fazer isso. E ele disse, você não entende, eu não posso fazer isso. Algo aconteceu e tivemos que terminar o estudo aquela noite. E eu fui embora pensando, viu, Deus não está trabalhando através de mim. E voltei para aquele meu estado de depressão. Então a irmã entrou no quarto novamente e falou, ei, Terry quer estudar novamente. E minha esposa disse, querido, coloque o seu casaco. Eu coloquei meu casaco e fomos para o estudo. E eu lembro-me de estar sentado diante de Terry, e eu comecei o estudo com Terry, e eu fiquei feliz novamente. E eu disse, irmão Terry, você daria o seu coração a Jesus? E o irmão Terry disse, eu não posso. E eu disse, Terry, diga-me por quê. E Terry mostrou as suas mãos. Ele disse, essas mãos derramaram sangue inocente. E ele disse como ele foi para a guerra e matou alguns civis. E eu lembro-me deteriorado. Senhor, o que eu posso falar para ele? Ele estava dizendo, eu sou muito desprezível, eu sou muito miserável, pobre, cego, nu. Deus pode salvar outros, mas não pode me salvar. E eu me lembro que o Espírito Santo colocou em minha mente, pergunte a ele quantas pessoas ele matou. E eu disse, Terry, eu disse, quantas pessoas você matou? Ele disse, eu acho que foram 5. Eu disse, realmente, eu disse, tudo bem. E foi quase como que se Deus dissesse, você sabe o que fazer a seguir. Eu disse, Terry, você acredita que não pode ser salvo porque você matou 5 pessoas? Ele disse, é isso mesmo. Eu disse, eu posso contar uma história para você? Ele disse, claro. E eu disse, havia um homem chamado Davi. E comecei a contar a Terry sobre como Davi planejou. Isso é iniquidade, pecado planejado. E eu disse que este irmão conspirou para matar um homem e ter sua esposa. Adultério e assassinato. Eu disse não apenas isso. Eu disse mais tarde, ele também contou uma mentira, sabendo que era pecado. A morte de mais de 60 sacerdotes. Não apenas pessoas, sacerdotes. E eu disse, agora, esse irmão é muito nojento, você não concorda? E Terry disse, sim. Eu disse, você quer ver o que Deus disse sobre ele? E ele respondeu, sim. E eu o levei para 1 Reis, capítulo 14, versículos 7 e 8. Eu o levei para 1 Reis, capítulo 14, versículos 7 e 8. Vai e diga a Jeroboão que ele não é como meu servo Davi, que me segue de todo o seu coração, que guarda os meus mandamentos. E eu disse, Terry, leia o último verso. E Terry leu. E que faz somente aquilo que é reto aos meus olhos. Eu disse, Deus está falando sobre o mesmo irmão que matou mais pessoas do que você. Bem, aqui está minha pergunta para você, Terry. Se Deus, por causa de sua maravilhosa graça e amor, pode perdoar esse assassino que matou mais pessoas do que você, me diga, por que Deus não pode perdoar você?
Eu vi as lágrimas escorrendo por sua face. E Terry disse, nunca ninguém me disse isso antes. Bem, eu estou falando para você agora. E eu mesmo eu sou que estava disposto a limpar Davi. É o mesmo que quer limpar você, Terry. Você daria o seu coração a Jesus? E foi a primeira vez que Terry disse, sim. Irmãos, eu experienciei Provérbios 11:25, que diz, a alma generosa prospera e aquele que regar, também ele será regado. Vendo este irmão entregar seu coração a Jesus, me fez entregar meu coração a Jesus novamente. Irmãos e irmãs, Jesus diz que todo o propósito da profecia é ajudar você e eu a entender que se Deus pode falar sobre Nabucodonosor 20 anos antes dele se tornar um rei, que se ele pode dizer, meu servo Ciro, mais de 150 anos antes do homem nascer, se Deus pode dizer Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, se Deus pode dizer todas essas coisas diferentes e suas palavras são 100% precisas, por que você duvidaria quando ele diz, eu vou te limpar de todos os seus pecados, eu vou te dar um novo coração? Sabem, nós ficamos tão entusiasmados só de ver as profecias sendo cumpridas no mundo externo, mas Jesus está tentando nos fazer entender se minhas palavras podem ser confiáveis para essas coisas que estão acontecendo no mundo, então por que você não pode acreditar em minhas palavras quando digo a você que sou o Filho de Deus e, portanto, igual ao Pai e tenho todo o poder? Por que você não pode entender que eu sou aquele que promete sempre estar com os seus discípulos? O grande propósito da profecia é nos ajudar a estarmos totalmente convencidos de que tudo que Deus diz, nós podemos confiar. E não é estranho quando damos estudos bíblicos sobre profecias e as pessoas vão embora com medo de Jesus? Algo está errado com a mensagem e algo está errado com o mensageiro, mas não tem nada de errado com a Bíblia. Como você ensina profecias e faz com que as pessoas queiram fugir de Jesus? E faz as pessoas sentirem medo de vir a Jesus? Jesus diz, venha com ousadia para meu trono da graça. Como alguém pode ensinar profecia e de repente todo mundo está morrendo de medo de vir a Jesus? Algo está errado com aquela mensagem e aquele mensageiro, mas não com a palavra de Deus. A profecia torna Jesus atraente e não alguém para ser temido. Faz com que nós corramos para Ele, faz com que nós o busquemos. Nos faz acreditar mais que eu tenho um irmão mais velho que tem todo o poder, que me protegeu nos dias ruins, irmãos e irmãs. E quando eu estava naquela escola pública, eu me lembro que aqueles valentões ficavam me incomodando. Mas de repente, meu irmão aparecia. E quando meu irmão mais velho, eu era o caçula de 8, e quando meu irmão mais velho aparecia, ele dizia, ouça, deixe meu homenzinho em paz. Algo acontecia comigo. E eu falava assim, é isso mesmo. Você entende isso? Por que eu tinha essa atitude? Porque eu sabia que tinha meu irmão mais velho cuidando de mim. Família. Jesus está do seu lado. Ele não está tentando te destruir. Ele está determinado a te salvar. E se você está perdido, eu prometo a você, você ganhou isso. Porque é mais difícil se perder do que se salvar. Todo o céu foi derramado em Cristo. Sabem? Algum espírito demoníaco fez algo com a beleza da profecia bíblica. Não é que é errado fazer com que as pessoas tremam e vejam sua grande necessidade, mas também deve induzir ao clamor, a dizer, o que devo fazer para ser salvo? E então apresentamos o adorável Jesus como a solução para todos os seus problemas. Mas às vezes, a maneira como a profecia é apresentada, nós às vezes lutamos para fazer Jesus parecer muito adorável. E você começa a pensar que a vida no campo vai salvá-lo. Você começa a fazer sua lista de verificação de reformas.
Quantas reformas eu fiz? Oh, eu fiz 6 reformas. Estou indo melhor do que a maioria. Não devo estar longe do reino. E o que é interessante é que, bem, de qualquer forma, o primeiro resumo desse sermão, o grande propósito da profecia é confiar que Jesus é tudo o que ele disse que é. Estamos lutando contra isso e a área onde mais vemos essa luta é em nossos lares e em nossos casamentos. Me diga um problema no casamento que Deus não possa resolver. A Bíblia é muito clara. Há alguma coisa muito difícil para Deus? Existem histórias e histórias de maridos horríveis que se tornaram grandes homens. Existem histórias e histórias de esposas horríveis que se tornaram grandes mulheres. Diga-me, que problema existe em um lar que Deus, seu poder e sua graça não podem restaurar? Mas somos como Israel, estamos lutando contra a incredulidade. Não acreditamos que Deus pode realmente ajudar a resolver os problemas. Então, uma das coisas que Deus fez, Ele nos deu a profecia, porque a profecia ajuda os incrédulos a acreditar que Cristo é tudo o que Ele disse que é. E isso significa que Ele também pode ajudar a resolver esses problemas. É por isso que estávamos passando pelas coisas que passamos ao longo desta semana. Agora, continuando, eu pensei comigo mesmo, sabem? Vamos a Apocalipse 14. Apocalipse 14. Em Apocalipse 14, você tem uma quebra na terceira mensagem angélica. Em Apocalipse 14, você tem esta quebra. A terceira mensagem angélica é dividida em 2 partes. E eu quero que vocês vejam o que a Bíblia diz. Quando vocês chegarem lá, digam amém. Apocalipse 14, versículo 9. Essa é a terceira mensagem angélica. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 9: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem misturas no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O que você acabou de ler nos versículos 9 a 11 está resumido em uma palavra: advertência. Vocês concordam com isso? Advertência. São todas advertências. Se você fizer isso, isso acontecerá com você. Se você fizer aquilo, isso acontecerá com você. São todas advertências. Agora, irmãos e irmãs, ninguém pode ser salvo através de advertências. Certo? Você não pode ficar somente advertindo as pessoas. Você adverte as pessoas do que está por vir. Então você as traz para uma experiência. Provérbios 22, versículo 3. Diz: o homem prudente prevê o mal que vem. Mas não é na segurança dele que ele vê o mal. Segurança é a conclusão do verso. Diz: um homem prudente, um homem sábio, prevê o mal e esconde-se. Então diz: mas os simples passam e são punidos. Então a advertência em si não é a salvação. A advertência é para dizer que a sua salvação está sendo ameaçada. Estão entendendo? Há algo que Deus deu, que esta coisa sobre a qual recebemos a advertência está tentando manter longe de nós ou está tentando nos roubar. O versículo 12 é a experiência. O versículo 12 é a experiência que nos protege daquilo sobre o que estamos sendo advertidos. Então, o verso 12 diz 3 coisas. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. As coisas mais importantes que vocês têm que saber. Aqui está a paciência dos santos. Como estamos indo em nosso casamento? Como estamos indo em nosso lar? Sabem, há épocas que você precisa crescer, de acordo com os princípios da jardinagem. De acordo com os princípios da jardinagem, ao longo do tempo, deveria haver mais crescimento e mais frutos. Isso é o que a jardinagem nos ensina. E isso é o ABC da verdadeira educação. Então, quanto mais tempo estivermos na igreja, devemos ser ainda mais pacientes. Isso não é maravilhoso?
Alguns de vocês estão na igreja há anos. Louvado seja o Senhor, estou perto das pessoas mais pacientes do mundo, não é? Estão entendendo? Nós deveríamos melhorar com a idade. Mas sabem o que é interessante? Quando nós entramos na igreja, as pessoas podiam nos bater e nós falávamos, tudo bem, irmão. Está tudo bem. Poderíamos estar dirigindo, poderíamos estar saindo do estacionamento, ou você sabe, um mês depois de termos sido batizados, estamos dando ré no estacionamento e de repente alguém, bum, bate na traseira do nosso carro. Nós pensamos, ó Senhor, amigo, você está bem? Olha o que aconteceu, está tudo bem? O Senhor vai cuidar disso. Porque nós estamos apaixonados por Jesus, porque nós acabamos de entrar na fé. Mas adivinha o que acontece? Quando o tempo passa, de repente alguém esbarra em nós. Certo? Alguém bate no nosso carro enquanto estamos dando ré e nós falamos, eu não posso acreditar nisso. Saímos do carro e parecemos, louvado seja o Senhor, mas eu preciso da sua placa, você sabe, eu preciso tirar uma foto. E de repente, família, essa paciência começa a morrer. Vocês estão entendendo? Nosso autocontrole começa a morrer. Aquela alegria começa a diminuir. Estamos nos desviando. E Jesus está tentando dizer, escutem. Estamos falhando no primeiro fruto da experiência do versículo 12. Quando chegamos aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus, irmãos e irmãs, isso só piora. E aqui está o ponto. Quando eu olho para a experiência da mensagem do terceiro anjo, porque é isso que eu quero, família, quando eu entrei para a igreja, tenho ensinado a proximidade da lei dominical, sabe Deus há quanto tempo e continuo a ensinar. Eu apenas ensino quando é mais apropriado, não faço isso o tempo todo, porque não é necessário, você está prestes a ver isso. Acredito firmemente na realidade de todas essas coisas que estão acontecendo, mas o que descobri na minha experiência pessoal foi que meu conhecimento profundo e incrível de saber o que estava por vir e decodificar os símbolos de bruxaria ao meu redor e todo o resto, essa coisa não estava me deixando um passo mais perto de me tornar semelhante a Cristo. E algumas das maiores feridas que sofri neste movimento foram feitas por alguns dos maiores mestres da verdade presente. Algumas dessas pessoas são más, elas são ímpias, e eu literalmente estou em um estado de perplexidade que elas realmente acreditam que vão vencer. Como que você pode tratar as pessoas dessa maneira? E você pensa que porque você pode citar palavras... Oh, meus irmãos, a escuridão é espessa. Então, ouça o que eu estou dizendo. Então, o Senhor começou a me ajudar a entender. Duane, você tem muito conhecimento. Irmãos, eu leio muito. Não estou dizendo que sei tudo, porque eu sei que não sei, mas eu acho que é falsa humildade fingir que não estudei quando estudei. Eu já estudei muito, li muito, e tem muita coisa que posso terminar os versos e terminar as citações saindo da sua boca antes de você terminar. Mas isso não faz de mim um homem de Deus. As pessoas vêm a mim o tempo todo, irmãos. Lemon, você é um homem de Deus, e às vezes eu literalmente pergunto a eles, como você sabe? Tudo o que você fez foi me ouvir pregar. Você não acha que o diabo pode pregar? Eu conheço homens que vão pregar só para conseguir uma sessão de aconselhamento com uma mulher para que eles possam tirar vantagem dela. Eu conheço missionários médicos que vão tentar fazer uma consulta em sua casa para se preparar para dar a você a versão deles de uma consulta. Estou mantendo tudo claro por causa de quem está aqui. Eu conheço essas pessoas. Você não é um homem de Deus porque você pode pregar. Você não é um homem de Deus porque você pode falar sobre tratamentos naturais. Irmãos, demônios podem fazer isso. Demônios podem fazer isso. Eu não fico impressionado com essas coisas, porque citamos de cima a baixo o espírito de profecia. Isso é para os alunos do segundo ano, os calouros deste movimento. Sinto muito. Você terá que fazer mais do que citar coisas para me deixar animado.
Mostre-me um homem que está realmente tentando viver esta palavra em sua casa. Sabe, para mim o maior teste com pessoas que professam a verdade presente, o maior teste é como você trata as pessoas que não acreditam na verdade presente. Deixa-as entrar pela porta com calças justas, mini-saias e todo o resto, e eu adoraria ver como a verdade presente as trata. Vamos observar. Irmãos e irmãs, nós temos uma grande necessidade de reforma do coração. Grande necessidade, observem isso. Qual é a motivação para aqueles indivíduos que estão guardando os mandamentos de Deus? A Bíblia diz claramente, se você me ama, o quê? Você guarda os meus mandamentos. Então, Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, é uma revelação profética clara de pessoas que amam a Deus mais do que amam suas próprias vidas. A razão pela qual guardam os mandamentos de Deus é porque amam a Deus. A Bíblia deixa muito claro qual é a nossa motivação para guardar os mandamentos. Amor. Qual é a nossa motivação? 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Esse é o motivo pelo qual obedecemos. Esse é o motivo. E o casamento, família, cristalizou essa coisa para mim. Na verdade, é isso que eu sinto em casa. E uma maravilha com isso. Às vezes eu realmente sinto uma grande alegria apenas em agradar minha esposa. Só para saber, isso agrada você? Oh, irmãos, eu vou fazer acontecer. Se for moral, legal e ético, é um acordo feito. Eu vou fazer isso acontecer. Vá para o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Observe o que a Bíblia diz. Observe isso. 2 Timóteo, capítulo 2. Estamos quase terminando. Observe isso. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu amo esse versículo porque ele deixa tão claro qual deve ser o motivo de fazermos tudo o que fazemos. Observe o que a Bíblia diz. 2 Timóteo, capítulo 2. Observe o que a Bíblia diz. Versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que é em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem a outros. Agora observem os versos 3 e 4. Tu, portanto, suporte o sofrimento, como um bom soldado de Jesus Cristo. Então diz isso sobre os soldados, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Por quê? A fim de quê? De agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Por que eu me mudo da cidade para o campo? Para que eu possa agradá-lo. Por que eu mudei de vestimenta ruim para uma vestimenta que glorifica a Deus? Para que eu possa agradá-lo. Por que é que eu deixo de guardar o domingo para guardar o sábado? Para que eu possa agradá-lo. Por que é que de um marido mau e negligente eu me torno um marido amoroso e atencioso? Para que eu possa agradá-lo e para que eu possa agradá-la. Essa é a motivação. Você está vendo isso no texto? É a motivação disso. É por isso que não deveria ser um problema quando Ellen White diz isso. Não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Eles contemplam o incomparável, o quê? Amor do Salvador revelado em sua peregrinação na terra, da manjedoura de Belém à cruz do Calvário. E essa visão dele atrai, abranda e subjuga o coração. O amor desperta na alma dos que o contemplam. Ouvem-lhe a voz e seguem-no. Você sabe por que eu encontro adventistas rudes? É porque é alguém que não gasta muito tempo estudando o amor incomparável de Cristo. Você já viu como as citações provaram isso? Você viu? Está bem ali. Deixe-me mostrar para você. Olha, está bem ali, diz. Diz. E essa visão dele atrai. E então diz, essa é a visão dele. Abranda e subjuga o coração.
Se nós realmente passarmos tempo com Jesus, se somos duros, Ele nos abrandará. Nos subjugará se somos impetuosos. Você acha que se uma pessoa fosse suavizada e subjugada, isso poderia tornar seu casamento melhor? Você entende que a profecia corretamente compreendida tem um impacto incrível até mesmo em um casamento, até mesmo em um lar? É por isso, família, a brevidade do tempo deve ser o grande motivo para buscar a retidão? Dependendo de quem você está ouvindo, eles diriam que sim. Mas eu me pergunto, o que a inspiração diz? A brevidade do tempo é frequentemente realçada como incentivo para buscar a justiça e fazer de Cristo nosso amigo. Este não deve ser o grande motivo para nós, pois cheira a egoísmo. É necessário que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós, a fim de que sejamos compelidos à ação correta pelo medo. Não devia ser assim. Vocês precisam mudar. Vejam o que vocês estão ouvindo. Estou apenas tentando dizer a vocês. Digo com tanto amor quanto posso. Oro seriamente pelos irmãos. Espero que seus olhos se abram um pouco mais. Mas alguns de vocês precisam quebrar o feitiço. Precisam eliminar algumas das coisas que vocês estão assistindo. Estou falando sério. Porque, sabem, eu estava sob o feitiço. Não direi nomes, mas irmãos e irmãs, eu estava sob o feitiço, sentindo como se sempre tivesse que tê-lo diante de mim. Eu tinha que buscar toda agitação nova que pudesse encontrar, para me manter para cima e acordado. Mas olha o que a inspiração diz. É necessário que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós, a fim de que sejamos compelidos à ação correta pelo medo. Não deveria ser assim. Então, o que diz no próximo parágrafo no final? Jesus é atraente. Sabem? Você tem que chegar a um lugar em sua caminhada com Deus que você pessoalmente possa dizer amém a esse parágrafo final. Porque há améns mecânicos e há améns reais. Não é o amém mecânico que Deus quer. Ele não quer que você diga amém porque é correto dizer amém. Deus quer que você diga amém porque você acredita que Jesus é um ser muito atraente. Mas você não pode achar Jesus atraente se você está sempre olhando para a besta, mas não se concentrando no cordeiro. Isso não quer dizer que você não olhe para a besta. É apropriado. Há momentos em que é muito claro que você vê o poder da besta fazendo um movimento. Você tem que ir em frente e ver isso. Só a favor de você observar as atualizações da lei dominical e do resto. Só estou preocupado que às vezes ficamos tão envolvidos nos movimentos da besta que nos perdemos no que se refere ao movimento do cordeiro. Família, o que eu disse que faço mais do que pregar? Ensinar. Não, eu não disse isso. E para aqueles que estiveram comigo no início da semana, o que eu disse que faço mais do que pregar e ensinar? Aconselhamento. Lembram-se que eu disse que faço mais aconselhamento? Você sabe quantos assim chamados adventistas, crentes na verdade presente, me ligam dizendo: eu não estou no campo ainda, e o fim está tão próximo, eu não vou conseguir. Irmão Lemon, ajude-me por favor. Eu me lembro de uma vez que meu telefone estava tocando e tocando, e eu joguei para a caixa postal. E o telefone começou a tocar novamente, e eu joguei para a caixa postal novamente. E o telefone começou a tocar novamente. E, literalmente, não é como agora, que a maioria dos usuários de telefone celular são experientes para entender isso, que quando toca 2 vezes, depois é enviado direto para correio de voz. Mas eu fiz isso, o que significava que eu não podia falar naquele momento. Então, quando o telefone continuou tocando depois da 3ª vez que eu mandei um correio de voz, eu pensei, deve ser uma emergência. Então eu atendi. A pessoa disse, é o irmão Lemon? Eu disse, sim. Ele disse, você não me conhece. Irmão Lemon, como eu posso ir para o campo?
Eu disse, você tem algo a dizer além disso? Não, 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 eu só queria viver a mensagem da vida no campo. Eu disse, só um momento. Eu estava muito ocupado, mas eu tenho a preocupação do ministro e eu me preocupo com todo mundo. Então você sabe, estava falando sobre a vida no campo e quer dizer que ele estava com medo. E eu fiquei falando, irmão, irmão, é o diabo que quer atacá-lo. Você está agindo como que Deus quisesse atacá-lo. Eu disse, Jesus é seu amigo. Eu disse, quando você entregou seu coração a Cristo? Ele disse, 2 anos atrás. E eu perguntei, quantos anos você tem? E ele falou, 60 anos. E eu disse, se Jesus esperou todo esse tempo para finalmente fazer com que você o aceitasse, você acha que de repente ele vai perder a paciência com você quando você deseja ir para o campo, mas você simplesmente não tem os recursos ainda? Ele ainda está paciente, eu disse. E eu disse, não se preocupe, eu tive que acalmar esse homem, parecia que ele ia ter um ataque de pânico. Eu perguntei, quem você tem escutado? E foi uma discussão totalmente diferente. Família, nós devemos interpretar a profecia de uma maneira correta. Temos que colocar o quebra-cabeça profético nos lugares certos. Eu entendo que há ministros e pastores que desorientaram a profecia. Eles fizeram parecer que é insignificante, não real, alegórica, parabólica e totalmente irrelevante. O que é uma heresia mortal, que muitas vezes é pregada até mesmo nos púlpitos. Eu entendo isso. Mas, família, algumas pessoas usam a profecia como uma vara e devemos ser contra isso. E eu sei que há muitas mulheres que estão bravas com seus maridos porque eles correram para o campo sem nenhuma preparação. Preparação do coração. Lembrem-se do que eu disse na noite passada. Demônios fazem as malas, fazem mudanças também. Demônios dizem, ei pessoal, nós estamos indo para o campo e iremos para o campo com todas as nossas qualidades de caráter demoníaco. Eu estou dizendo isso como um homem que mora nas cidades? Não, onde eu moro no campo, eu moro nas montanhas. Irmãos e irmãs, alguns de vocês teriam medo de vir para minha casa. Sim, estou falando sério. Nós temos uma estrada que você tem que virar e virar até chegar à minha casa. E à direita da estrada há um precipício. Nenhuma proteção. Você pode cair para a morte. E eu digo amém, porque isso vai tornar difícil para o poder da besta. Louvado seja o Senhor por minha esposa. Minha esposa teve que se acostumar com isso. Minha esposa teve que se acostumar. Ela não gostou no começo. Eu disse, querida, não se preocupe, é uma bênção. E agora, minha esposa, você deve saber, ela sabe, ela entendeu agora. Nós estamos na floresta, é muito rural. O único calor que temos em nossa casa é através de um fogão a lenha. Eu entendo isso, eu acredito nisso, adoro isso, eu acho que é incrível, é uma bênção. Mas a coisa mais importante da vida no campo é crescer na fé. E como Enoque ir para as cidades. E sempre, Ellen White diz, e sempre Enoque levava pessoas para a sua casa, para eles poderem ver como é o céu na terra. Agora, ele se propôs a ser nosso amigo, louvado seja Deus, para andar conosco em todos os caminhos ásperos da vida. Ele nos diz, eu sou o Senhor teu Deus, anda comigo e encherei de luz o teu caminho. Jesus, a majestade do céu, se propõe a levar a companhia consigo mesmo àqueles que vêm a ele com seus fardos, suas fraquezas e seus cuidados. Ele os contará como seus filhos e finalmente lhes dará uma herança de mais valor do que os impérios dos reis,
uma coroa de glória mais rica do que cada adorno de testa do mais exaltado monarca. Você pode imaginar, Jesus se propõe a ser seu amigo. Família, o que eu estou dizendo é que vá em frente e seja um estudante de profecia. Quero dizer, você sabe que eu sou um estudante. Acredito nisso e não me importa em crescer. Sabe, o que estou dizendo é que, sabe, se há luz, me dê mais luz, Senhor. Você sabe que eu aceitarei. Mas o que eu acredito firmemente é que estamos vivendo em um momento na história da Terra que devemos aprender como permitir que Jesus se torne nosso amigo. Devemos aprender a ver nele alguém que é tão atraente que podemos dizer, Senhor, que eu seja como o Senhor. E quanto mais Cristo entra no coração, Ele nos permite demonstrá-lo e revelá-lo em nossos casamentos e em nossos lares, que podemos encontrar lares que parecem o inferno na terra e transformá-los em paraíso na terra. Aqui está o nosso resumo. Enquanto a mensagem urgente dos terrores do dia deve ser dada, não deve ser o grande motivo para nós, aqueles que realmente entendem a palavra, buscar a Cristo, nossa justiça? O estudo e o recebimento do seu caráter amoroso devem ser o principal motivo pelo qual buscamos a justiça. Agora, nosso último versículo da noite, Mateus capítulo 11. Uma vez que tenhamos esse entendimento correto da profecia, bem, veja Mateus 11, ele faz a declaração mais profunda. Uma vez que percebemos o entendimento correto da profecia, a atitude correta em relação à profecia, estou dizendo a vocês, irmãos e irmãs, vivam com uma faca nas costas. Vivam com uma faca nas costas. Eu tive liderança, eu tive leigos me apunhalando pelas costas tantas vezes que eu parei de contar. Pessoas que agem como se fossem seus amigos. Eles não são realmente seus amigos. Pessoas que prometem te fazer bem e te fazem mal. Eu sei com que isso se parece. Eu sei, eu tive que aprender algumas das lições mais difíceis, mesmo me mudando para a Califórnia. Tive algumas experiências desagradáveis na Califórnia, muito desagradáveis. E percebi que toda vez que passava por essas coisas, era como se estivesse enfrentando algumas das maiores tentações. Mas Jesus estava permitindo que essas coisas acontecessem, porque é como se ele dissesse, filho, você tem que aprender a não amar seus inimigos. Eu preciso que você ame seus inimigos como eu amo meus inimigos. Sabe, o seu e meu amor humano fabricado é veneno. É horrível para a obra e só causa danos e nada de bom. Mas a Bíblia é muito clara. João capítulo 13, versículo 35, não diz apenas os homens saberão que vocês são meus discípulos quando vos amarem uns aos outros. Você deve ler o versículo 34, onde diz, eu ordeno que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Não é suficiente para mim dar a vocês amor. É imperativo que eu vos dê o amor de Cristo, porque há uma grande diferença. O meu amor é barato, o meu amor é frágil, o meu amor não é confiável, o meu amor está misturado com o eu. Esse é o meu amor. Você não quer isso. Eu digo, você não quer isso. E eu te garanto, eu não quero isso. Mas Jesus é amor, irmãos. Isso é sempre assim. E então, às vezes, Deus permite que a gente passe por experiências para nos testar. Sabe, a tentação é dada para derrubá-lo e torná-lo pior. Testes são dados para edificá-lo e torná-lo melhor. É por isso que Tiago diz que o Senhor não nos tenta, porque as tentações são sempre para derrubá-lo e torná-lo pior. Mas o Senhor nos testa porque os testes são sempre para edificá-lo e torná-lo melhor. Então, adivinha? Deus vai permitir que você passe por alguns testes e às vezes a aula é o seu casamento. A aula vai ser a sua casa. E Deus vai permitir que você e eu passemos por alguns testes para nos dar oportunidades de refletir o que professamos. Então, você precisa deste ingrediente muito especial. Vamos a Mateus 11.
em Mateus 11, versículos 28 a 30. Aqui é onde vamos terminar, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. A Bíblia diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus diz: Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Imagina o que Jesus quer que aprendamos. Bem, ele diz: Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Sempre que você está passando pela vida e sente que os fardos em sua vida estão esmagando você, eu garanto a você, Deus não te deu esse fardo. Entenderam? Você arranjou isso. Sempre que você tem fardos em seu coração, e esses fardos parecem estar matando você, esmagando você, Jesus diz: Eu só preciso que você saiba que eu não te dei esse fardo, porque Ele apenas prometeu. Ele disse: Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Alguns de vocês estão tentando ser Jesus. Alguns de vocês estão carregando... Muitos de vocês estão carregando pesos muito pesados, tentando mudar seu marido. Isso é obra de Jesus. A Bíblia é clara. Ame seus maridos. Está em Tito, capítulo 2. A Bíblia diz que as esposas devem amar seu marido. Você está tentando mudar seu marido. Essa é a obra de Jesus. É um fardo pesado. Você não deve tentar carregar. Há alguns maridos que estão tentando mudar suas esposas. Essa é a obra de Jesus. Pais, vocês educam seus filhos em casa. Eles estavam cantando todas aquelas canções das Escrituras, mas agora eles cantam rap. E o que tentamos fazer como pais? Tentamos mudar nossos filhos e controlar nossos filhos. Essa é a obra de Jesus. Você não pode carregar esse fardo, é muito pesado. Mas quando você coloca esse fardo em Cristo e quando você diz, tudo bem, Senhor, mudar é o que o Senhor faz, é o que o Senhor faz. Amar, apesar de, é o que eu faço. Foi para isso que o Senhor me chamou para fazer. Me ensine, Senhor, como fazer isso. Pare de tentar ser Deus na família. É por isso que alguns de nós somos tão estressados. Estamos tentando ser Deus em nossa família, em nosso círculo familiar. Deixe Deus ser Deus e deixe o ser humano ser humano. A Bíblia é muito clara. Ame sua família, faça o que for necessário. Mas quais são as duas coisas que vamos precisar para amar nossos familiares que às vezes não são dignos de amor, etc.? Jesus diz: aprenda minha mansidão e minha humildade. Vou passar por tudo isso. Há algumas informações boas, mas vou passar por tudo isso sim, agora. Tudo isso está apenas mostrando que a servidão de Jesus começou em casa, porque Apocalipse 7 diz que o selo de Deus pertence apenas aos servos. Não danifique a terra, nem as árvores, nem os mares, até que selemos os servos de nosso Deus em suas testas. Então, se você quer o selo de Deus, você tem que servir onde Jesus começou a sua obra, em sua casa. Então, onde devemos focar nossa obra? Em nossas casas. Agora, observe isso. Sim, Jesus é nosso exemplo. Há muitos que se debruçam com interesse sobre o período de seu ministério público, enquanto passam despercebidos o ensino de Jesus em seus primeiros anos. Mas é em sua vida familiar que ele é o padrão para todas as crianças e jovens, não apenas crianças e jovens. Os primeiros anos do Salvador são mais do que um exemplo para os jovens. Eles são uma lição e devem ser um incentivo para todos os pais. O círculo de deveres familiares e vizinhança é o primeiro campo de esforço para aqueles que trabalham para a elevação de seus semelhantes. Portanto, para crianças, para jovens, para adultos, o lar é onde começamos nossa obra. Mas para sermos fiéis, precisamos da mansidão e humildade de Cristo. E eu só quero mostrar a você isso, então terminamos. Vou deixar você tirar uma foto disso, não poderemos abrir o texto, mas procurei as palavras humildade e mansidão. E é isso que elas significam. E você sabe que eu encontrei os versículos, eu fui ao Espírito de profecia procurar essas coisas, e é isso que elas significam. Mansidão é suportar pacientemente o sofrimento injustamente.
sem permitir que nenhum princípio cristão seja comprometido. Isso é mansidão. Isso é mansidão bíblica. É suportar pacientemente o sofrimento injustamente, sem permitir que nenhum princípio cristão seja comprometido. Nós precisamos do Espírito Santo. Humildade, confiar em Deus implicitamente e ver e tratar os outros como Jesus faria, os que são melhores do que nós, independentemente do status, da raça, formação e educação. E isso acabaria com as ofensas. E as ofensas. Literalmente, isso é mansidão, isso é humildade. É isso que nós precisamos em nossos casamentos. É isso que nós precisamos em nossos lares, em nosso relacionamento com os outros. E Jesus diz que quando chegarem aqueles momentos em que você tem a oportunidade de devolver a eles o que eles lhe deram, é quando vamos consultar a mansidão de Cristo. É por isso que vamos olhar para Jesus e dizer: Senhor, o que o Senhor fez quando foi atingido assim? Eu digo a você, família, nós prestamos um péssimo serviço a nós mesmos ao ignorar o homem do Calvário. Nós devemos estudá-lo. Lembrem-se de que eu disse a vocês que não é em João Batista que devemos nos concentrar, porque posso dizer, você é o Cristo, ou devemos procurar outro? Não é o homem de coragem como Elias que vou me concentrar, porque um dia posso fugir e acreditar que Deus não se importa e pedir para morrer. A única vez que sigo João Batista é quando ele seguiu Jesus. A única vez que sigo Elias é quando ele estava seguindo Jesus. A única vez que sigo Moisés é quando ele estava seguindo Jesus. Você tem que treinar a sua mente para fixar os olhos em Jesus. A Escritura é bem clara. Olhem para Jesus, o autor e consumador de sua fé. Irmãos e irmãs, eu deixo esta citação. Esta citação é bem verdadeira. Verdadeira humildade é a evidência de que nós contemplamos a Deus e de que nós estamos em união com Jesus Cristo. A menos que sejamos mansos e humildes, nós não poderemos dizer que temos uma concepção verdadeira do caráter de Deus. Os homens podem pensar que eles estão servindo a Deus fielmente. Seus talentos, aprendizado, eloquência e zelo podem deslumbrar os olhos e deleitar a fantasia e despertar a admiração daqueles que não podem ver por detrás da obra. Mas a menos que essas qualificações sejam humildemente consagradas a Deus, a menos que aqueles a quem esses dons são confiados busquem a única graça que pode tornar seu trabalho aceitável, eles são considerados por Deus como servos inúteis. É tarde demais na história da Terra para nós estarmos preocupados com o que todo mundo pensa. Conquanto eu devo ter cuidado como eu lido com a palavra de Deus diante de todos vocês que são o povo de Deus, eu preciso ter cuidado porque sou ministro do Evangelho. Vida e morte pode ser desta boca. Mas eu não posso me preocupar como vocês se sentem sobre mim. Não posso perder o sono porque Jesus não pode ganhar a todos. Eu sei que eu não posso. Eu quero que todos me amem, mas nem sempre isso é a realidade. Então, família, Jesus quer que nós entendamos, Jesus quer que entendamos que para termos lares que estão se preparando para o reino, preparando-se para a crise final, preparando-se para a volta de Jesus, nós temos que entender que há uma conexão entre o selo de Deus, o lar, e essa coisa especial que nós devemos conhecer, a mansidão e a humildade. Quanto mais nós recebemos sua mansidão e sua humildade, nos ajudará a transformar o inferno na terra em um céu na terra. E pela graça de Deus, família, vamos ajudar a outros. Se é seu desejo dizer, Senhor, eu quero que o Senhor habite em meu coração, peço que o Senhor, por favor, endireite o meu caminho e me ajude para que eu possa experimentar a tua mansidão e a tua humildade. Por favor, levante-se. Isso não será fácil, haverá muitas provas que virão, mas lembremos-nos. Ninguém pode receber o selo de Deus a menos que seja um servo. O exemplo de Jesus nos ensina que nossa primeira obra é em nossos lares. Quando servimos nossas famílias, devemos servir com mansidão e humildade para obter o maior êxito. Meus irmãos e irmãs, Jesus falou conosco durante esta semana.
Ele se revelou a mim e a você. Por favor, prestem atenção. A voz do Espírito Santo que está falando a você e a mim em nossos corações. E vamos verdadeiramente seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Vamos orar para isso. Nosso Pai Celestial, nós agradecemos tanto por sua graça maravilhosa e seu grande amor. Agradecemos ao Senhor por suas tantas bênçãos e nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de podermos ser contados entre aqueles que receberão o selo, mas que devemos reconhecer que antes devemos servir e que a nossa primeira obra é no lar. E, Senhor, nos ajude a aprender a mansidão e a humildade aos pés da cruz. Nos ajude a aprender sobre o céu na terra e não sobre o inferno na terra. E que possamos ser fiéis e influenciar a vida de outros. E ser um povo preparado para encontrar o nosso Deus. É isso que nós pedimos no nome de Jesus e que todos digam amém, amém e amém.